Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível o reconhecimento de uso capião, nem mesmo como matéria de defesa, em ação reivindicatória que tenha por objeto imóvel situado em área de preservação permanente. Segundo o colegiado, a uso capião irregular dessas áreas é incompatível com a proteção ambiental prevista no Código Florestal, devendo prevalecer o interesse coletivo sobre o interesse individual do possuidor. No caso analisado, um proprietário ajuizou a ação para reaver a posse de uma faixa de terreno localizada em APP no estado de Mato Grosso, após constatar a ocupação irregular por terceiro. Em contestação, o réu alegou exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 20 anos com ânimo de dono e pediu o reconhecimento da uso capião, sustentando que a proteção ambiental não impediria a prescrição aquisitiva. O juízo de primeiro grau acolheu a tese defensiva, mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença e julgou procedente o pedido do autor, ao entender que a ocupação do imóvel em APP não gera direito à aquisição por uso capião. No STJ, a terceira turma manteve o acórdão. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a interpretação dos artigos 7º e 8º do Código Florestal revela que invasões e ocupações irregulares em áreas de preservação permanente são antijurídicas, pois dificultam a fiscalização ambiental e favorecem a supressão da vegetação. Para a ministra, embora a APP não seja bem público, as limitações administrativas impostas pela legislação ambiental impedem o reconhecimento da uso capião, sob pena de estímulo à ocupação irregular e violação da função socioambiental da propriedade. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou por maioria de votos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, José Gomes Graciosa, a 13 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de lavagem de dinheiro, além de decretar a perda do cargo público. Pelo mesmo crime, o colegiado também condenou a esposa do conselheiro, Flávia Graciosa, a 3 anos de reclusão, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. A denúncia do Ministério Público Federal foi resultado das operações Quinto do Ouro e Descontrole, que apontaram a existência de uma organização criminosa composta por conselheiros do TCE do Rio, os quais teriam recebido percentuais sobre o valor de vários contratos celebrados pelo Estado fluminense. Os crimes teriam ocorrido entre 1999 e 2016. No voto que prevaleceu no julgamento na Corte Especial do STJ, a relatora, ministra Isabel Galotti, também determinou a devolução dos valores objeto de lavagem. Ao afastar a causa especial de aumento de pena relativa à organização criminosa, a ministra explicou que esse delito existiu para a prática de corrupção contra a administração estadual e não para a lavagem de dinheiro. A relatora reconheceu que, embora prescrita a pretensão punitiva do específico crime de corrupção, o mesmo não acontece com o delito de lavagem de dinheiro, pois, neste caso, a contagem do prazo prescricional começou apenas com a descoberta da existência do dinheiro, quando informada pela Suíça. Segundo Isabel Galotti, o fato de haver provas de que o conselheiro José Gomes Graciosa atuou na distribuição do dinheiro, fazendo parte da organização criminosa, torna possível o processo autônomo para a apuração da lavagem ligada ao crime de corrupção, mesmo que este último não possa mais ser objeto de ação penal. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que contribuições extraordinárias a entidades fechadas de previdência complementar podem ser deduzidas do imposto de renda da pessoa física. A dedução deve respeitar o limite de 12% dos rendimentos tributáveis. O entendimento tem base na Lei Complementar 109 de 2001 e nas Leis 9.250 de 1995 e 9.532 de 1997. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1224. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora, os processos que estavam suspensos à espera do precedente voltam a tramitar.
O caso analisado, que representou a questão, envolveu contribuições extraordinárias à Fundação dos Economiários Federais de caráter obrigatório. As instâncias ordinárias julgaram o pedido procedente. No recurso ao STJ, a Fazenda Nacional defendeu que apenas contribuições ordinárias poderiam ser deduzidas. Argumentou ainda que valores para cobrir déficit não deveriam reduzir a base do imposto. O colegiado da primeira sessão negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Benedito Gonçalves, observou que as contribuições ordinárias e extraordinárias têm a mesma finalidade previdenciária. Segundo ele, ambas servem para formar a reserva matemática dos planos de benefícios. Por isso, não deve haver distinção entre os tipos de contribuição para fins de dedução. O ministro destacou que o limite legal de 12% não pode ser ampliado pelo judiciário. Assim, a dedução é permitida desde que respeitado o teto previsto em lei. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.